Navegue por aqui e aprenda como ficar de boa na rede. Olá, seja bem-vindo. 2 de setembro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o psicólogo Rafael Seragioli para conversarmos sobre o Setembro Amarelo e a importância de cuidar da nossa saúde mental. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. E para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você comentasse um pouquinho de onde que surgiu o Setembro Amarelo. Bom, em resumo, o Setembro Amarelo ele é basicamente uma iniciativa de se tirar o mês em que se encontra o Dia Mundial do Combate e a Prevenção ao Suicídio, para que se tenha mais tempo para se falar e se conscientizar sobre a importância de se falar da saúde mental. E como que você enxerga a importância desse mês para a saúde mental? Certamente é crucial, né? Haja vista a realidade pandêmica que nós vivemos, que fez com que as pessoas ficassem muito mais dentro de casa e prestassem atenção que existem coisas que no dia cotidiano nós deixamos passar despercebidas e que, se a gente não trabalhar adequadamente, pode acabar se tornando um problema muito mais sério. E no Setembro Amarelo também a gente fala sobre suicídio. Sim, que é um dos fenômenos da saúde mental no geral, né? Ele não é circunscrito a um transtorno específico, né? Ele basicamente eu costumo chamar que ele é como se fosse o último estágio de um sofrimento muito significativo na vida da pessoa, onde tem a presença do que a gente chama de desesperança, né? Quando ela basicamente perde o contato com o significado da vida em si, perde a significância, melhor dizendo, da vida. E o suicídio não acontece só com pessoas que têm depressão, né? Tem alguns gatilhos também. Sim, tem os casos de suicídio que são mais comuns dentro de psicopatologias específicas, né? De diversos transtornos. Então, aí nós podemos citar a própria depressão, que é um dos mais comuns. Alguns transtornos de personalidade também, transtornos que causam mais impulsividade. Outros transtornos do humor também, como o bipolar, o de personalidade propriamente dito, o transtorno borderline. O que você acha que pode causar esses gatilhos? São, assim, não existe um padrão específico do que podem ser os gatilhos. Então, assim, vai variar da intensidade e a frequência e o tempo que a pessoa já está no sofrimento. Então, existem casos também de suicídios cometidos diante de um problema que se apareceu de forma muito drástica na vida da pessoa. A gente pode citar, por exemplo, aqueles casos, por exemplo, da crise de 29, cujas pessoas que tinham dinheiro perderam tudo e se viram num desespero intenso e súbito, e aí acabaram por cometer o ato. E quando o ato do suicídio ele se relaciona com um transtorno específico, a gente fala que ele tem uma forma insidiosa. O que quer dizer isso? Ele não apresenta sinais muito claros na maioria das vezes. Não existe a cara do suicida, não existe a cara da pessoa que está sofrendo. Muitas das vezes ela se traveste com uma máscara de bem-estar. E aí, para quem não tem um olhar muito atento, pode passar como se ela não tivesse nada. E aí muitos se surpreendem depois, né? Nossa, mas a pessoa aparentava ser tão bem, está tão bem, né? E a sociedade também ainda não compreende o que é a depressão, né? Acha que não é nada, é uma coisinha ali, é um drama. Não só a depressão, como na maioria dos transtornos, né? Embora, felizmente, tenha muito mais espaço para se conversar sobre a saúde mental em si, infelizmente, também, por outro lado, ainda existe certo preconceito, principalmente das pessoas
mais velhas, né, que na época não se falava muito, né? Daí tem até aquela falácia, né? Ah, mas hoje em dia as pessoas estão muito mais doentes. Não, na verdade sempre existiram pessoas com sofrimento mental, só que antigamente não se permitia a pessoa se expressar, né? Muitas das vezes eram só jogadas em sanatórios, hoje felizmente não existe mais isso. Então, assim, realmente tem o preconceito, mas ainda assim eu percebo que está diminuindo cada vez mais. E você comentou sobre a pandemia. Depois da pandemia piorou. Sim, piorou. Aí a gente tem duas questões. Piorou no sentido do sofrimento em si, porque as pessoas começaram a sofrer mais, como eu disse no começo. Elas começaram a mudança, né? A mudança drástica que a pandemia trouxe não deu tempo para o nosso cérebro, para o nosso afeto se acostumar com tudo aquilo. Então as pessoas sofreram muito mais. E aí, de fato, por estar em casa, muitas das vezes, elas passaram a estar mais sensíveis às questões que muitas das vezes eram deixadas despercebidas, certo? E você acha que também aumentou a procura por psicólogos? Ah, sim, certamente. Eu lembro que antes da pandemia, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu também já fazia terapia. E, assim, já tinha procura naquela época, mas não era tão falado como é hoje, né? A terapia, a psicologia, a psiquiatria no geral. Qual você acha que são as maiores demandas agora para vocês, psicólogos? Olha, demandas, falando das mais comuns que aparecem lá na clínica onde eu trabalho, são principalmente relacionadas a transtornos de ansiedade e do humor no geral, do caso da depressão, e transtornos de adaptação, né? De pessoas que começam a desenvolver sintomas porque não estão se adaptando a uma rotina no trabalho, nos estudos, na escola. Perfeito. Eu peço licença a você rapidinho e já voltamos a conversar. E mudando de assunto, uma escola aqui de Jacareí realizou no plenário da Câmara de Jacareí uma simulação de uma conferência das Organizações das Nações Unidas. Alunos e professores participaram do evento. Veja detalhes na reportagem. Um evento de simulação da Conferência Internacional da Organização das Nações Unidas foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. A cerimônia foi coordenada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Poder Legislativo e teve como realizador uma escola particular do município. Segundo os participantes, alunos e professores, o objetivo foi proporcionar aos alunos do ensino médio o entendimento de temas relacionados ao atual cenário mundial. Não é apenas o dia do debate, nós temos um ano de preparação, então é todo o entorno que tem, todos os temas que nós debatemos. Ele tem uma importância gigantesca na vida do estudante, na vida do aluno. Como nós falamos, melhora a escrita, a oratória, a retórica. O aluno aprende a ouvir, a esperar, ele aprende um pouco de tudo. É um projeto muito grandioso, é um projeto que a gente tenta sempre abraçar muito, porque dá muita diferença, você percebe muita diferença nos alunos que participam e dos alunos que não participam do projeto. É realmente uma diferença muito grande, nós sempre somos muito gratos a todos que participam, nós sabemos demais da importância. O propósito é estimular nos estudantes a capacidade crítica, né? O interesse pela política, o interesse pelo debate público. Mais do que debater dentro da sala de aula, é propiciar para eles a habilidade, a capacidade de expandir esse debate para todo o espaço, tanto da cidade, o espaço, né, que de fato pertence a toda a população, mas não fazer isso de forma vazia, mas fazer com propriedade, fazendo com que eles possam não só transformar a nossa cidade, o nosso, né, estado, mas transformar também as relações que nós temos com todos os países do mundo. Então é construir uma mentalidade mais global mesmo nos nossos estudantes. Esse tipo de evento, de simular um encontro da ONU, ocorre no mundo todo. O modelo de atividade propõe fazer algumas negociações no âmbito internacional, onde os estudantes fazem as vezes dos diplomatas dos países envolvidos na busca de posicionamentos políticos adequados às situações do planeta. É um evento que a gente engloba outros alunos além dos nossos, inclusive de outras cidades. E jovens pensantes precisam começar esse processo dentro do colégio. Eles precisam ter voz, eles precisam ganhar espaço para ganhar o mundo. Então é de suma importância estar conosco, ir até o colégio, fazer a discussão. Isso faz crescer todo mundo, a população em geral.
O Alcance Moon me ajudou em vários âmbitos da minha vida, tanto na minha desenvoltura quanto na minha retórica. É um evento de suma importância para todos e eu acho que todos que tiverem a oportunidade de participar de um evento de simulação da ONU deveriam realmente investir nisso, porque é muito importante e me ajudou em vários âmbitos da minha vida. Segundo os professores, o encontro permitiu que os jovens participantes criassem um novo patamar de consciência quanto ao seu papel social e político. Os educadores disseram que houve uma contribuição para a construção de uma noção mais responsável e comprometida com um mundo melhor. Voltamos a conversar com Rafael Seragioli. Rafael, a gente comentou um pouquinho que tem crescido muito a busca por psicólogos, mas também tem crescido muito a busca por informações, né? Sim, exatamente. Uma das consequências boas justamente do Setembro Amarelo em si, não só do Setembro Amarelo, mas desse maior lugar de se falar sobre saúde mental, justamente o maior aparecimento de pessoas que divulgam isso, né? Sejam eles profissionais propriamente ditos, sejam eles pessoas que não são profissionais, mas que se interessam sobre o assunto e que estão passando um conhecimento válido, interessante para as pessoas. É claro que também, junto com isso, tem o contraponto de pessoas que acabam passando uma informação mais equivocada, fazendo um pouco de sensacionalismo. Infelizmente, eu vejo muito isso na mídia, assim, no geral, até profissionais, inclusive, que fazem sensacionalismo com a saúde mental. Eles tentam padronizar, falar, não, porque fulano que apresenta isso, é isso. Sendo que o diagnóstico, para fazermos um diagnóstico em saúde mental, é um processo bem complicado, bem cuidadoso e minucioso, né? Porque embora os transtornos eles tenham a sua descrição dos seus sinais, dos seus sintomas, eles não têm o que a gente chama de sintomas patognomônicos, né? Um palavrão esse daí. Mas não existem... ou seja, o que significa isso? Os transtornos não têm características únicas, exclusivas somente daqueles. Então, uma depressão pode aparecer junto com outra patologia, entende? Seja comórbida ou sintomas depressivos relacionados a outra patologia que não a depressão, entende? Mas tem muita gente, então, procurando por informações, né? Que nem eu estava lembrando o filme Divertidamente, que saiu sobre as emoções. Tem a emoção que é a ansiedade. Muita gente comentou, muita gente falou sobre a ansiedade nesse meio tempo. Sim, falou. É porque é o mais recorrente, né? A ansiedade sendo muitas pessoas acham que a ansiedade em si é um problema, né? Mas não é, ela é um sentimento como todos, né? Como o próprio filme mostra. O problema é quando ela quer sequestrar toda a nossa mente e querer dominar tudo, né? E aí causam as crises. E é legal, esse filme realmente é uma maneira bem lúdica para trazer esse tema para as pessoas mais novas e até para adultos mesmo que gostam. Eu gosto mesmo de desenho. E o que é importante também é a nossa rede de apoio, né? O mais importante é isso. Muitas vezes a pessoa que sofre, né, que está em sofrimento mental, ela em si, ela não busca muitas das vezes, né? Então, ter uma rede de apoio sólida, seja família, amigos, enfim, que estejam também sensíveis e permitam com que essa pessoa tenha uma liberdade, propriamente, melhor dizendo, uma liberdade para poder falar sobre o que está sentindo, isso amplia ainda mais a busca pelo serviço de saúde mental e afins. A rede de apoio também ficar informada. Isso, com certeza. E como que a gente pode ajudar alguém que está com dificuldades de saúde mental, que a gente percebe? Como eu disse para você, se a pessoa apresenta assim, um sofrimento bem característico, se ela quer alguém para se expressar, é sempre bom primeiro você ouvir, né? Porque muitas das vezes as pessoas querem ser ouvidas, querem ser acolhidas. Então, transmitir a ela essa segurança, você está ali para ouvi-la, mesmo que você não entenda tecnicamente qual é o sofrimento dela, mas só o fato de você fazer esse contato inicial, de ouvir essa pessoa, permitir com que ela se expresse, fale o que está acontecendo, já é um avanço muito grande e contribui também para que depois você possa conversar com ela sobre possibilidades de intervenção terapêutica, médica. A doença mental não é tão visível como um braço quebrado, uma perna quebrada, mas existem alguns sinais. Quais você acha que são esses sinais? Muitos sinais. Cada transtorno costuma ter sinais, assim, embora os sinais sejam relativamente comuns entre todos, você vai variar de intensidade, né? Pegamos casos de transtorno do humor, a pessoa, o próprio humor dela, os sentimentos, as emoções, eles vão estar desregulados ali. Transtornos de personalidade mesmo, nós podemos ver a pessoa com esses tipos de transtorno, ela tem
causa um certo estranhamento na comunicação com as pessoas. Eu não quero parecer muito estranho de falar, mas às vezes causa essa sensação, né? Essa transferência que a gente fala na psicologia. Então, dos mais variados, sejam comportamentais, da pessoa, por exemplo, não perder o interesse em coisas que antes tinha interesse, perder a vontade para fazer as coisas, apresentar nervosismo alto, muito exacerbado, apresentar um descontrole emocional. São vários. E como que a gente identifica que está na hora de procurar uma ajuda, está na hora de procurar um especialista? Principalmente quanto mais a vida da pessoa é afetada pelos sintomas dela, maior é a necessidade de se procurar. Muitas das vezes, como eu falei antes, ela tem um início insidioso, né? Ela começa bem devagarzinho, começa uma tristezinha aqui, um nervosismo aqui, uma ansiedade um pouco mais alterada aqui, e vai escalonando, e aí muitas das vezes a pessoa procura quando já está no pico, né? Lá em cima. E aí a intervenção, obviamente, é muito mais difícil. Eu já atendi pacientes nos dois tipos, né? Quando vêm com os sintomas muito drásticos, muito intensos, e aqueles que nós percebemos que estava escalonando para um tipo de transtorno específico, mas que ainda era um sofrimento que não se caracterizava como uma patologia em si. E, obviamente, as chances de remissão, ou seja, de melhora, são muito mais favoráveis para aqueles que buscam cedo. Como a gente falou, ainda existe muito preconceito para buscar esse tratamento, né? Para começar esse tratamento. Sim. Tem muito preconceito, seja assim, da população no geral, né? Até porque, para se falar sobre o sofrimento mental, ela vai ter que falar de coisas muito pessoais, né? Então, por isso, por exemplo, na psicologia, nós priorizamos primeiro o vínculo, estabelecer um vínculo muito sólido com o paciente, para que ele se sinta confortável em trazer essas coisas que muitas das vezes são demandas, embora muito particulares, são nelas que se concentram a origem dos sintomas dela ou o reforço dos sintomas dela. E como que você vê essa procura? Crianças, adolescentes, adultos, qual que você acha aqui? Bem equilibrado, bem equilibrado. Na clínica Bem Viver, onde eu trabalho, tem a procura das mais variadas faixas etárias. Tem desde criancinhas bem novinhas até adultos da terceira idade, todos eles. Perfeito, Rafael. Peço licença a você novamente e já voltamos a conversar. E mudando de assunto, a empresa Suzano segue com as inscrições abertas para o seu programa de training, intitulado como Cara do Futuro. Companhia que possui uma unidade no distrito São Silvestre, aqui em Jacareí. Para participar da seleção, os candidatos precisam ter concluído o curso superior entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024. As inscrições para o programa Cara do Futuro estão abertas até 13 de setembro e devem ser feitas pelo site suzano.com.br. E falando sobre endividamento familiar, caiu pela primeira vez desde fevereiro desse ano, segundo dados da Confederação Nacional dos Comércios de Bens, Serviços e Turismo. Apesar da redução, o índice ainda é maior do que registrado em julho do ano passado. Confira detalhes na reportagem. Pela primeira vez desde fevereiro, o nível de endividamento registrou queda, atingindo 78,5% das famílias brasileiras. No entanto, o índice ainda é superior ao registrado em julho do ano passado, quando terminou em 78,1%, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com o último levantamento da Serasa, o cartão de crédito é o principal motivo de endividamento, seguido de contas básicas como água, luz e gás e financiamento. A gente até comenta sobre alguns sinais que essas pessoas acabam cometendo, que pode ser um sinal de alerta para elas, né? O primeiro deles é, de repente, a pessoa não conseguir pagar o mínimo do cartão de crédito, já é um sinal de alerta, né? O segundo, de repente, é as pessoas também não conseguirem sequer honrar com os compromissos básicos. É aquela pessoa que não consegue pagar a conta de água, luz, telefone, celular, escola das crianças, aluguel. Aí vem o terceiro, né? Que, de repente, a pessoa já tinha alguns compromissos assumidos, ela tinha o financiamento da casa, tinha o carro porque ela está pagando parcelado, tinha, de repente, um consórcio que antes ela pagava, ela não consegue mais pagar, já é também um sinal preocupante. E o outro, né, o quarto, que a gente gosta de dizer, é que a pessoa não quer nem abrir as correspondências bancárias, né? E aí já é um sinal realmente vermelho, né, para ela, com relação ao endividamento que está batendo aí a porta. Se engana quem acredita que especialistas em finanças estão isentos de problemas financeiros. A consultora Andressa Costa enfrentou dificuldades ao se deparar com os juros do cheque especial. Infelizmente, né, depois da minha licença maternidade, eu fui demitida.
Então, assim que passou meu período, né, de estabilidade pós-retorno da licença, eu fui demitida. E aí foi um período, né, para o qual eu não estava preparada. Então, eu tinha uma reserva bem pequenininha. E aí passou um mês, o meu esposo também foi demitido. Então, foi uma fatalidade mesmo, né? Então, a gente ali com a nossa bebezinha, novinha, com novos gastos, novos custos, e os dois desempregados. Então, não teve jeito. A gente acabou usando um pouquinho de cheque especial e os juros do cheque especial viram uma bola de neve. Ela ainda conta que, por ser uma especialista financeira, o endividamento lhe trouxe mais constrangimento. Para mim, como eu já era da área de finanças e já estava em formação para me tornar uma educadora financeira, eu me sentia uma fraude. Falei, como assim, meu Deus, isso está acontecendo comigo, né? Então, eu me sentia terrível. E fora que você recebe ligações de todos os DDDs do país com pessoas te cobrando. Isso é muito doído, é muito doloroso. Em Jacareí, de janeiro a julho, 3.499 pessoas físicas e jurídicas foram negativadas. Os dados são da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, que representa o Equifax Boa Vista na cidade. Para você fazer ideia, o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça levantou 44 milhões de processos em andamento no Brasil. Isso significa dizer que cada brasileiro tem um processo em andamento, porque todo processo existe no mínimo 2 partes, né? E você não vai contar a criança nem os mais antigos litigando, mas a classe ativa. Então todos têm processo na justiça. Isso é impossível um processo andar e terminar antes de 6 anos, é de 6 a 8 anos. Você tem aqui na associação a Câmara de Arbitragem, mediação e arbitragem, onde você pode trazer os seus problemas, chama a parte contrária, sentando numa mesa com árbitros, com mediadores competentes e reconhecidos pelo Tribunal de Justiça, onde vai ajudar você a resolver o seu problema de dívida, de mediação, chegar a um consenso, assumir compromissos possíveis de se honrar. Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito. Esse planejador financeiro sugere que diminuir os gastos é o primeiro passo para se livrar do endividamento. Para a pessoa poder sair desse endividamento, é importante ela parar de se endividar completamente, né? Porque tem gente que tem dívida e continua comprando coisas nos sites na internet, sai para o shopping, acaba adquirindo mais um outro produtinho, ou uma roupa, um sapato, um vestido, ou sai final de semana, troca de celular, compra um carro. Então, ela tem que, primeiramente, parar de fazer isso. Segundo ponto, ela se organizar, né? Ela realmente destinar uma parte daquilo que ela ganha para o pagamento dessas dívidas. Se está com nome restrito e desconhece a origem da dívida, a Associação Comercial de Jacareí disponibiliza o serviço de consulta a negativados. O valor cobrado é de R$10. Voltamos à nossa conversa com Rafael Seragioli, que é psicólogo e que estamos conversando sobre o Setembro Amarelo. Rafael, na última entrada a gente comentou que a procura tem de crianças, adolescentes e adultos. Como que tem alguma orientação para esses pais de crianças para procurarem cuidar da saúde mental dos seus filhos? Sim, certamente. Antes de tudo, antes da gente falar sobre a saúde mental dos filhos, é sempre importante falar que nem todos os sinais, nem todos os problemas relacionados à infância vão ser patológicos, né? Que existe aí muita preocupação sobre meu filho corre demais, meu filho fala demais. Então, muitos pais já estão sensibilizados com o tema saúde mental, principalmente com crianças. Mas é sempre bom mostrar para eles para não patologizar a infância, né? Porque acontece muito isso. Eu tive uma matéria somente disso na faculdade, na época que eu fiz, inclusive, que é muito mais fácil pegar uma criança que está ali no seu pleno desenvolvimento infantil, correndo, brincando, e falar, não, ela tem um problema, vamos dar um remédio para ela, vamos colocar numa terapia para acalmar ela, quando na verdade é uma manifestação natural da própria faixa etária dela. Mas, em casos de que existam sinais assim claros, que possa haver um comprometimento, os pais certamente podem procurar um médico, um psicólogo, e aí vai passar por todo o processo, né? A própria neuropsicologia, né, que é uma especialização da psicologia na aplicação de testes padronizados para se identificar vários sinais e sintomas de transtornos, é muito bem recomendada nesses casos. E
A atenção é sempre necessária, não tem muito segredo, né? É sempre estar atento para possíveis anormalidades no comportamento, no sentimento que possam estar prejudicando a criança. Todo mundo deve cuidar da saúde mental de si próprio. Sim. Principalmente também. Não negar, né? Porque é o que muitas pessoas fazem. Ah, não, mas é o jeito dele. E aí entra naquela divisória muito complicada de até que ponto é uma manifestação normal e até que ponto passa a ser uma manifestação patológica. É claro que, na dúvida, se os pais tiverem dúvida, podem procurar os profissionais, de fato. Mas aí também é uma questão do profissional também fazer uma avaliação correta para não diagnosticar coisas que não são de transtorno, certo? Perfeito, Rafael. Peço licença você novamente, já voltamos na conversa. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara. Um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com Rafael Seragioli, que é psicólogo. A gente está conversando sobre a importância da campanha do Setembro Amarelo. Rafael, a gente comentou sobre crianças ou adolescentes. É diferente essa abordagem? Como que devem abordar de criança, adolescente, adulto? Sim, a abordagem, de certa forma, é diferente justamente pelas demandas que cada faixa etária costuma, em média, trazer, né? Então, adolescentes, as demandas vão estar muito mais relacionadas à própria interação com seus pares, né? Com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de classe, com seus amigos, com a sua família propriamente dita, porque é esse período de transição, né, de infância e vida adulta que causam todos os conflitos de descoberta de mundo, de relações, de querer se encaixar em este ou aquele grupo. Com os adultos, embora sim possa existir também questões relacionadas a amigos e grupos, é muito mais comum nós vemos realmente problemas de adultos, né, com o trabalho, preocupações com
com dinheiros, finanças, preocupações com relacionamentos, só que de uma outra perspectiva, né? Não da adolescência, né? E também nas questões, se nós formos extrapolar um pouco, as questões quando chegam pessoas mais velhas, tem outras questões também relacionadas à própria... do próprio decaimento da vitalidade, né? Que as pessoas vão ficando mais... menos ativas como eram jovens, então causam toda uma demanda. E quando são criancinhas também, outro tipo de intervenção. E qual que é a melhor forma de cuidar da nossa saúde mental, tanto no dia a dia mesmo? Olha, de forma bem simples falando, a saúde mental ela é uma coisa que tem que ser renovada e garantida a todo momento, né? Então, tudo que traga prazer, principalmente à pessoa, e que seja moderado, que seja saudável, garante, né? Então, seja fazer um exercício, coisas simples, assim, que nós muitas das vezes deixamos de pensar no dia a dia para focar mais em coisas... trabalho, estudo, essas coisas. Fazer exercício, ter um contato bom com seus amigos. Se você não gostar também, gostar de ficar mais na sua, assim, também fazer as coisas que você gosta, estando com você mesmo. Sempre atividades que geram um prazer saudável. E por isso prazer saudável, né? Não aquelas que geram prazer e acabam mais prejudicando do que ajudando. Falando sobre prejudicando, a gente tem as redes sociais. Qual você acha que é o papel das redes sociais que elas desempenham? Tanto negativamente como positivamente. Justamente existe um limiar também nessa questão bem complicado de se trabalhar, uma vez que as redes sociais tanto podem ser benéficas e na mesma medida podem ser maléficas, né? Elas são intrínsecas na transmissão de conteúdo, como a gente já havia falado mais cedo, do conteúdo da psicologia. Mas dentro ainda desse tema, e por outro lado, podem haver os excessos, as extravagâncias sobre o conteúdo, falando coisas que não são muito verdadeiras. O próprio uso da internet mesmo, ele pode, por ser uma coisa cheia de estímulos fáceis ali para nossa mente, então é uma fonte intensa e rápida de prazer. Então a pessoa pode se viciar naquilo com facilidade. Haja vista aí cada vez mais as redes sociais trazendo, igual aqueles shorts, né, os vídeos rápidos, ou seja, você vê uma explosão de estímulos ali que, com temas mais variados, geralmente sempre os que você se interessa, né? Porque o algoritmo pega justamente isso, e vai passando, você termina esse, já vai para o outro, então você aí cria um imediatismo, porque vídeos longos, a gente percebe que as pessoas já não estão tendo paciência mais para se assistir. Cria uma exclusividade naquilo, né? Então, muitas das vezes, a pessoa está trabalhando, está estudando, e aí tem um tempo livre, o que ela vai fazer? Vou abrir o celular, tem tudo aqui que eu preciso, eu quero ver um vídeo, eu vejo, eu quero falar com alguém, eu já falo. Prejudica também, se nós formos falar nesse nível de prejuízo, as próprias interações, porque às vezes as pessoas deixam de interagir socialmente para ficar no celular, e nos jovens isso, infelizmente, está muito comum. Mas, assim, nas partes boas é justamente isso. Ela facilita a comunicação. Se a pessoa tiver uma boa relação com a tecnologia, ela sempre vai ser uma aliada, né? Agora, ter esse condicionamento para ter uma boa relação é bem difícil. Principalmente na saúde mental dos jovens, né? Que usam muito as redes sociais, muito o celular. Sim, exatamente. Os jovens ali entram em contato com diversos mundos ali dentro, certo? Então, diversos grupos, diversas maneiras de se comportar. E na busca pela identificação que o jovem tem, né, ele vai sempre ali com aquela vasta gama de espectros que ele pode ir para cá e para cá. Nossa, agora eu quero seguir esse estilo. Nossa, agora eu quero seguir esse. Então tá tudo ali para ele. O que antes da tecnologia ter desenvolvido, nós tínhamos que ir atrás, ir em lugares onde houvesse uma interação social física, presencial ali, agora está muito mais fácil. Sim, como você falou, tem muitos lados positivos, muitos lados negativos. Sim, exatamente. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E mudando de assunto, o Ciesp, em Jacareí, promove no dia 19 de setembro a tradicional Rodada de Negócios. O evento, de abrangência estadual, ocorrerá no espaço Le6. Na Rodada de Negócios podem participar empresas e empresários dos mais diversos segmentos da indústria, do comércio e de serviços, interessadas em desenvolver novos clientes e novos negócios. Para participar, no entanto, é preciso fazer a inscrição pelo site rodadas.ciesp.com.br.
E outra campanha que acontece esse mês é a do Setembro Verde, que conscientiza sobre a importância da doação de órgãos. Na reportagem a seguir, vamos ver e conhecer a trajetória de uma família que viu de perto o valor dessa ação. Quando ele tinha um catéter, que ele fazia diálise, ele não conseguia fazer as coisas. Ele tinha medo. Sabe? Nossa, eu tenho um cano na minha barriga, eu nunca tive isso, agora eu tô tendo, né? Então, assim, ele ficava muito inseguro de fazer as coisas. De uma simples piscina de bolinha, ele não ia. Um simples pula-pula, ele não ia, porque ele tinha medo devido ao catéter. E depois do transplante, não. No entanto, quando ele acordou mesmo, né, da anestesia, ele passou a mão na barriga, ele abriu o olho e falou assim, aonde eu tô? Aí eu falei, filho, você tá no hospital, você ganhou um rim novo. Aí ele passou a mão na barriga e falou assim, eu não tenho mais o catéter? Eu falei, não, filho, você não tem mais o catéter, você tá livre. Aí ele, eu vou poder ir pra praia? Porque nem isso ele podia. Falar, agora você pode ir pra praia, filho, agora você tá livre. A Joline descobriu que o Arthur teria dificuldades renais ainda na gestação. Desde o nascimento, o pequeno começou uma jornada de luta pela vida. Aos 4 anos, já havia passado por várias cirurgias e tratamentos. Por ser um bebê, era dolorido, né? Doloroso, vamos falar assim também. Porque ele chorava demais. E a gente, por ser pais, ficava chorando junto, né? Pô, nossa, e ela nem entrava, eu que entrava, né? Eu saía acabado de lá, porque... Mas falou, normal, ele vai chorar, é normal, tá, mas tá chorando de dor. Então, assim, desde quando ele saiu mesmo do hospital, depois voltou, como ela falou, foi para emergência, né, por causa da sonda, ele sempre tomou agulhada, fez consulta, fez exame. Então, assim, é bem dolorido, né? Dolorido pra gente, coração, que são os pais, e pra ele, né, que é sensação, né? A família toda sofria a cada nova descoberta sobre os problemas renais do Arthur. A gente passou por muita coisa lá dentro do hospital, saudade, nossa, e ele não podia ficar comigo, porque ele precisa trabalhar, né? E, enfim, o Arthur também, como amamentava, eu não conseguia deixar. A madrinha dele sempre falava, vai descansar, eu fico. Não conseguia. Não tem como. Não tinha cabimento eu deixar meu filho no hospital. Não dá. Mas sim, foi, acho que, os piores dias da nossa vida. Houve até diagnóstico de câncer e a família passou um bom tempo no GAC antes de descobrir o real problema. Passamos 1 ano dele dentro do GAC. Dia 2 de abril, estávamos dentro do GAC. Aí o médico falou, o Arthur não tem câncer. O diagnóstico do Arthur é rins policísticos. Então eu falei, nossa, graças a Deus, né? Não é um câncer, porque a gente escuta a palavra câncer, a gente já fica, né? Ele falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Não é câncer, mas o que ele tem também é bem grave. Porque o que ele tem é rins policísticos, o rins está enchendo de cistos e ele vai crescendo. Vai chegar uma hora que ele não vai ter mais função renal e ele vai precisar de um transplante. Eu falei, transplante? Nossa, meu filho, um transplante, sabe? A gente escuta falar na televisão, a gente vê na internet, essas coisas, mas... Meu filho precisar de um transplante agora? A gente não tinha noção nenhuma de como seria isso. A princípio, o pai seria o doador do rim que ele precisava. Mas, ao contrário do que a família imaginava, o órgão chegou através de um doador desconhecido. O sim de uma família salvou o meu filho. A importância da doação de órgãos que muita gente não sabe, né? Ai, morreu em terra. Poxa, mas às vezes tem ali um órgão que pode salvar a vida de alguém. A pele pode salvar a vida de alguém, sabe? E eles não sabem dessa importância que é hoje a vida que ele leva. Eu gostaria muito, se um dia eu puder, conhecer a família doadora, porque eu sei que para eles foi difícil. A única coisa que eu sei que foi de uma criança de 11 anos, sabe? Então, assim, imagina a dor dessa mãe. Só que a alegria que ela trouxe pra gente, de poder salvar o meu filho, de uma máquina que ele ficava ligada todo dia à noite por 12 horas, uma coisa que nenhuma mãe quer, nenhuma mãe deseja pro filho. Poxa, depois de 2 filhas saudáveis e ele passar por tudo isso, esse turbilhão que a gente passou, sabe? Ninguém deseja passar por isso. E eu não quero que ninguém passe por isso, porque só a gente que passa sabe o quanto é difícil. Mas hoje eu vejo a importância dessa doação de órgãos. E deu
tudo certo. Com um novo rim, o Arthur agora pode, de fato, viver a sua infância. Ele não podia praia, não podia banho de mangueira, não podia piscina. Banho na banheira que ele gostava, não podia. Então, assim, ele foi uma criança que ele precisou se limitar de muita coisa. E hoje não. Hoje, graças, né, ao sim de uma família que salvou meu filho, hoje ele tem uma vida normal. Uma vida normal. Hoje ele consegue ir para a escola, ele consegue brincar. Hoje ele pode ir em um pula-pula, ele pode ir em uma piscina de bolinha, sabe? Coisas que antes ele não podia. Ele pode comer coisas que antes limitava um pouco, por causa dos exames, hoje ele já pode, sabe? Uma simples batata frita, um simples McDonald's, que toda criança gosta. Hoje ele pode comer um pedaço de chocolate, ele pode comer. Este é o mês do incentivo à doação de órgãos, conhecido como Setembro Verde. E a família do Arthur entende muito bem o valor dessa época. Setembro a gente comemora o mês da doação de órgãos também. Então, deixar bem claro a importância de divulgar mais isso. O próximo, se você já é doador de órgãos, fale com a sua família. Eu não tenho nada escrito, mas eu sou doador de órgãos. Se eu chegar a partir dessa vida melhor, pode doar meus órgãos. Deixa alguém ciente, alguém sabendo. Faça a vida de alguém florescer novamente. E você receber a ligação, sim, tem um órgão, é uma sensação sim, que eu nunca vou conseguir explicar. É só quem passa por isso sabe. A importância da doação de órgãos. Então, assim, dessa vida não levamos nada. Seja um doador, faça a vida de alguém florescer, faça a vida de alguém continuar. Agora estamos comentando aqui sobre Setembro Amarelo, também temos Setembro Verde, que é muito importante se conscientizar. Voltamos a conversar com o Rafael Seraggioli, que é psicólogo. Rafael, já estamos indo para o fim do nosso bate-papo. Queria que você deixasse um conselho para quem que está lutando com problemas de saúde mental. Bom, o conselho, acredito que primordial, é que não negue, certo? Não negue que está sofrendo. Se você está sentindo que suas emoções, seu comportamento, enfim, alguma coisa em você esteja atrapalhando o seu bem-estar, a sua vida cotidiana, que você não negue em buscar ajuda, seja através dos seus familiares, de conhecidos, busque permitir que esse sofrimento se manifeste para as outras pessoas e que possam ter ciência para que saibam como te ajudar, como te orientar a procurar ajuda. O principal mesmo é não deixar com que isso fique por isso mesmo, entende? Como falamos bastante aqui, não é só um drama, a gente deve mesmo procurar ajuda. De forma alguma, não é um drama, até porque o sofrimento mesmo, quem sabe como é a pessoa. Então, ninguém consegue falar para ela se o que ela está sentindo é ou não intenso, é ela mesma que pode saber o que é intenso ou não. Então, assim, que ela permita reconhecer em si própria quando está sofrendo e que busque ajuda para que possamos trabalhar isso. E sim, tendo um tratamento adequado, a pessoa pode sim melhorar muito. Perfeito, Rafael. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito gostoso o nosso bate-papo e até uma próxima. Muito obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!